ou se tem outro formato. Enquanto os terraplanistas usam a lógica e o raciocínio, os globistas usam a fé na NASA. Os cientistas dizem que é um globo e ponto final. Os argumentos mais usados por aqueles que defendem a Terra esférica são: a Terra é um globo, pois as fotos tiradas da Terra comprovam. E o segundo argumento é: os barcos somem no horizonte. Só que esses dois argumentos já foram refutados pelos terraplanistas. É verdade, a NASA mostrou as fotos da Terra esférica, só que uma das fotos, a Blue Marble 2002, foi questionada pelos terraplanistas por conter nuvens duplicadas. E a própria NASA teve que admitir que as fotos da Terra foram feitas através de computação gráfica. Se a NASA mentiu sobre as fotos, ela pode estar mentindo sobre outras coisas também. Por isso devemos questionar. Em 2011, pesquisadores de Dáquila e do Centro Tecnológico Zigurates iniciaram uma intensa pesquisa com o objetivo de comprovar o real formato do nosso planeta. Foi então necessário a elaboração e realização de diversos experimentos e levantamento de dados em vários locais do planeta. Para isso, vários especialistas foram consultados sobre a possibilidade da Terra não ser esférica. Na Terra. Como é sabido por toda a humanidade, a Terra tem uma forma esférica. E eu, na qualidade de geógrafo e cartógrafo, fica difícil para mim aceitar que a Terra não seja uma esfera. Todo esse conhecimento daqui e a percepção do homem pensando e agindo de acordo com essas regras daqui, ela é fechada para esse modelo. É uma ideia que contradiz totalmente os conceitos que nós temos hoje da esfericidade da Terra. Realmente é difícil, né? Eu, como engenheiro, lido com ciências exatas, e a gente vem com isso desde a infância, com esses conceitos. É difícil a gente ter uma outra visão dessa realidade que a gente tem desde... Eu estou pronto para ser convencido do que aquilo que eu sei não vale mais. Realizamos dezenas de experimentos. Apresentaremos apenas 7, pois foi o suficiente para determinar o real formato do planeta. Utilizamos a metodologia da ciência hilarial, pois os resultados são muito mais precisos. A maior parte da nossa pesquisa foi realizada nas águas, pois ela compõe 70% da superfície do planeta. O primeiro experimento escolhido foi determinar a curvatura do horizonte no nível das águas. Os testes irão comprovar que se a Terra é esférica, as águas irão acompanhar a curvatura. O primeiro local escolhido para iniciar os experimentos foi a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Nós estamos na Lagoa dos Patos. Lá tem uma equipe que estão montando um telescópio com uma capacidade grande de visualização, que deve acompanhar as duas embarcações que a gente vai ver na sequência, com a intenção
percorrer uma distância em torno de 40 quilômetros na lagoa, tentando mostrar para as pessoas que existe uma reta nessa lagoa, ou seja, existe uma planicidade. E esse é um objetivo hoje, um dos objetivos que a gente vai tentar mostrar, essa planicidade das águas, que começa a pôr em xeque a questão da curvatura do globo. E a função da equipe de terra é tentar perceber esse deslocamento, mapear e poder gerar imagem visual disso aí. Os pesquisadores montaram um telescópio newtoniano especialmente projetado para o experimento, com uma câmera de alta definição acoplada em sua ocular, que permitiu registrar todo o processo. Esse mesmo experimento foi realizado em outros locais. Um deles foi no Estreito de Gibraltar, na França. Nós estamos aqui no sul da França, numa cidade litoral chamada Le Baccaré. Nós nos propusemos, junto com os pesquisadores franceses, coordenadores de uma associação chamada Projet Énergie Action, aqui da França, a tentar comprovar a veracidade dessa teoria que aparentemente é absurda. Esse experimento também foi realizado no Brasil, na represa de Três Marias, em Minas Gerais. E na Praia de Santos, no litoral paulista, outra equipe realizava o mesmo experimento. Lá a gente dividiu as equipes em duas, uma ficou na margem e a outra foi num barco para mar adentro. A gente levou um telescópio newtoniano, a gente também estava utilizando uma estação total. A gente está gravando vocês aqui. Ah, é? Tá conseguindo pegar aqui? Tamo dando zoom aí em vocês. Vamos fazer visada deste ponto até a Cordilheira Branca, que é a divisa com Peru e Bolívia, que está exatamente a 110 quilômetros daqui. Se a Terra for esférica, nós não vamos conseguir enxergar. A essa distância, a curvatura da Terra teria uma altura de 237 metros, o equivalente a um edifício de 79 andares. Outro experimento com telescópio foi realizado no Lago Titicaca, no Peru. Será que a equipe conseguiu visualizar através do telescópio a outra margem do lago? De volta ao experimento com barcos, os pesquisadores perceberam que após algum tempo acompanhando as embarcações a olho nu, elas começaram a desaparecer no horizonte. Primeiro o casco. Em seguida, já não era mais possível visualizar o barco. E por fim, o mastro vai baixando até sumir por completo, como explica a teoria da Terra esférica. Quando os barcos atingem uma determinada distância, já não era mais possível a visualização a olho nu. Então significa que a Terra é mesmo esférica? Outro experimento foi realizado utilizando ondas de rádio. A gente utilizou antenas direcionais em alta frequência, antenas parabólicas que concentram o feixe de radiofrequência, uma direcionada para a outra, em pontos distintos. As duas antenas recebem e transmitem ondas de rádio ao mesmo tempo e qualquer obstáculo entre elas bloqueia a comunicação. Elas foram minuciosamente posicionadas e direcionadas para estabelecer a comunicação. As antenas foram posicionadas a 1 metro do nível da água, a uma distância de 14 quilômetros. A essa distância, a curvatura da Terra no modelo esférico geraria um obstáculo com uma altura de 3,84 metros, o equivalente a uma casa de 2 andares, o que impediria a comunicação.
Será que os pesquisadores conseguiram estabelecer a comunicação? Outro experimento desenvolvido foi com o uso de luz para medir a planicidade das águas. Os pesquisadores optaram pelo uso do raio laser, pois o seu feixe de luz se propaga de forma linear e consegue atingir longas distâncias com a mínima perda de potência. O experimento com laser consiste em duas equipes posicionadas em margens opostas. Uma equipe emite um raio laser paralelo à água em direção à outra equipe. No modelo esférico da Terra, seria impossível o raio laser ser visto na outra margem, pois a suposta curvatura da Terra seria um obstáculo em sua trajetória. Porém, se a Terra não for esférica e as águas não acompanharem sua curvatura, seria possível visualizar a luz do laser na outra margem, pois não haveria nenhum obstáculo em seu caminho. Para resultados mais eficientes, este experimento com raio laser deveria ser realizado a longas distâncias, na casa das dezenas de quilômetros, pois quanto maior a distância, maior seria a curvatura da Terra no modelo esférico entre os dois pontos, o que inviabilizaria o raio laser atingir a outra margem. Será que a luz do laser atingiu a outra margem, o que colocaria em xeque a teoria da Terra esférica? De 65 kilómetros y largo de 165 kilómetros. Y otras personas dicen que el lago es ovalada, ¿no? Pero no, es una superficie plana, es un espejo el lago Titicaca aquí en el Perú. Pues si usted mira, por ejemplo, de 30 a 40 kilómetros, el lago se ve plano. Bem na beira da estrada, lá no fundo aqui, ó, no centro da tela é a cidade de Copacabana. Pra mim, pelo que a gente tá vendo aqui, tá bem convincente a teoria da planicidade das águas, né? Mas vamos buscar mais provas, né? A gente precisa de mais resultado. Nós somos a equipe 2, a equipe número 1 está em uma cidade chamada Ruli, também na praia do Lago Titicaca, então aqui nós estamos no mesmo nível deles. Lá, a equipe número 1 está aproximadamente 2 metros acima do nível do Lago Titicaca. Nós estamos aqui a 1,35 m da areia e aproximadamente uns 40 centímetros do nível da água, como vocês podem ver ali. Isso, bom, deixa aceso. A gente está apontando o laser. O laser é então disparado. Deu. Aí. Pra direita 9. Mas pra esquerda. Aí mesmo. Tá vendo, Fábio? A gente vai piscar. Será que o laser foi visível nas margens opostas, o que comprovaria a planicidade das águas? Um experimento inédito, desenvolvido pelos pesquisadores, foi medir a curvatura geodésica entre dois prédios a uma longa distância, utilizando GPS de alta precisão. Vamos ver se a Terra é redonda ou não. A gente então pegue duas cidades, não é? Bem distantes. A gente pega dois prédios aqui, não é? Um numa cidade no sul e uma numa cidade do norte. Essa aqui do sul e essa aqui do norte. O que acontece? Se a gente medir esta distância aqui, ó, da base dos prédios, se a Terra realmente é esférica, quando a gente for medir, não é? Exatamente. Os prédios da mesma altura, não é? Os prédios da mesma altura, quando for medir o topo, não é? Tem que ter uma diferença, porque se a Terra é esférica, elas têm que ter um comprimento superior ao da base. Para a realização do experimento da curvatura geodésica, foram escolhidos dois prédios da mesma altura e ao nível do mar, distantes o máximo possível um do outro.
São realizadas medições com GPS de alta precisão na base e no topo de cada prédio. Conforme a teoria da Terra esférica, a distância das medições das bases devem ser diferentes das medições do topo, mesmo que em poucos metros. Porém, se as medidas forem iguais, isso demonstra que a Terra não possui curvatura. Para que os resultados saíssem com a melhor precisão possível, os pesquisadores do CTZ convidaram o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É um dos órgãos mais conceituados no Brasil e um dos melhores do mundo na área de topografia. Analiticamente, nós vamos ver se realmente essa linha aqui, ela está perpendicular àquele ponto em relação a essa distância horizontal entre os dois pontos. Isso. Todos os experimentos realizados. Chegou a hora da verdade. A que conclusão os pesquisadores chegaram em relação aos experimentos com barcos? Observando os barcos a olho nu, a impressão inicial é de que eles estavam sumindo, como se eles estivessem descendo a linha do horizonte. Quando os barcos atingem uma determinada distância, já não era mais possível a visualização a olho nu. Com a perda do contato visual, é hora da equipe em terra usar instrumentos ópticos na tentativa de ainda visualizar os barcos. Caso os barcos ainda estejam visíveis através dos equipamentos, é uma prova de que eles não desceram a linha do horizonte. E para surpresa de todos, os barcos ainda estavam lá, visíveis. O porquê o barco parece que vai sumindo, descendo a linha do horizonte, o porquê primeiro some o casco e depois o barco, e o porquê quando um observador está mais alto ele consegue enxergar mais longe. Concluímos então que os barcos não descem a linha do horizonte. É nós que perdemos a capacidade de observá-los, de vê-los, em função de um fenômeno óptico. Com esse experimento, um dos principais argumentos da teoria da Terra esférica de que os barcos desaparecem no horizonte em função da curvatura está totalmente refutado. Essa é a primeira prova da planicidade das águas. Entre os experimentos de visualização a longa distância realizados com telescópios, o de maior impacto foi no Lago Titicaca, onde a equipe tentou registrar imagens a 110 quilômetros. O local foi escolhido devido à baixa umidade do ar em algumas épocas do ano, o que é um fator primordial para o resultado. Com o telescópio, a equipe conseguiu registrar imagens a uma distância de mais de 100 quilômetros, que seria impossível na teoria da Terra esférica, pois a curvatura teria uma altura de 237 metros, equivalente a um prédio de 79 andares. Esse experimento é mais uma prova de que a Terra não pode ser uma esfera. E o resultado do experimento com as ondas de rádio? Os pesquisadores usaram antenas parabólicas, onde no modelo da Terra esférica, a comunicação seria impossível, pois o mínimo obstáculo impossibilitaria, já que na distância em que foi realizado o experimento, a curvatura da Terra geraria um obstáculo de 3,84 metros de altura. Tá aqui, ó. Pegou. Tamo com conexão aqui. Tá respondendo, a máquina tá respondendo. Ó, retornando, tô tendo conexão com o teu computador aí. Mas a gente teve retorno de ping aqui, ó. A conexão tá estabelecida. Sinal que a gente conseguiu escanear lá e conseguiu encontrar aqui. Foi estabelecida a comunicação, né? Tá provado que nessa distância a gente conseguiu estabelecer a comunicação. Sim, a gente sabe que qualquer interferência no meio do caminho ali não era para ter conseguido comunicar, né? O teste com as ondas de rádio
foi, digamos, inusitado, porque na altura que a gente situou as nossas antenas e com a concepção da Terra esférica, a gente já começou a trabalhar com uma obstrução praticamente total da zona de Fresnel, que é a região onde acontece a propagação das ondas de rádio, o que se tornaria impossível uma comunicação entre os dois pontos. No entanto, com a ideia das águas niveladas, a gente teria aproximadamente 50% da zona de Fresnel desobstruída, o que poderia permitir já uma comunicação entre os dois pontos, mesmo que fosse precária, e como ocorreu. Essa é mais uma prova da planicidade das águas, refutando o modelo esférico da Terra. E quanto ao experimento da curvatura geodésica realizada em prédios? Foram feitas as medições das bases e dos topos de 2 prédios, um em Torres, Rio Grande do Sul, e outro em Natal, Rio Grande do Norte, distantes 3.050 quilômetros um do outro. Conforme a teoria da Terra esférica, a distância das medições das bases devem ser diferentes das medições do topo, mesmo que em poucos metros. Porém, se as medidas forem iguais, isso demonstra que a Terra não possui curvatura. Relembrando a opinião dos engenheiros do INCRA antes do experimento. Que aí, provavelmente, haverá, em relação ao prolongamento dessa linha, digamos assim, perpendicular mesmo a essa linha de base, eu acredito que ela vai ser maior. Mas quando os resultados chegaram, as medidas da base e do topo foram iguais, mostrando que os 2 prédios estão nivelados e aprumados. E aqui o ângulo de abertura, onde nós lemos aqui o ponto que, da base do prédio lá, e a altura dele aqui. As medidas idênticas da distância entre as bases e os topos comprovam que entre os 2 prédios não existe nenhuma curvatura, provando que a Terra não tem formato esférico. No experimento da curvatura geodésica na água, foram obtidos 3 pontos com GPS de alta precisão na represa de Três Marias, em Minas Gerais, cuja extensão ultrapassa os 70 mil metros. Esse primeiro ponto, a elevação em relação ao nível do mar está a 556 metros de altitude. O segundo ponto também apresentou o mesmo resultado, 556 metros de altitude. Se o terceiro ponto for diferente, a água estaria acompanhando a curvatura da Terra. Se as medidas forem iguais, estará comprovado que não há curvatura, e sim planicidade nas águas. E a medida do terceiro ponto surpreendeu os pesquisadores. Aqui a gente também obteve essa mesma medida, 556 metros a nível da lagoa. Analisamos os dados coletados pelos equipamentos e todos os pontos mostram o mesmo resultado, a mesma altitude, mostrando assim que a água da represa se mantém nivelada. As 3 medidas de altitude foram idênticas, provando que não há curvatura, e sim planicidade nas águas. E qual o resultado do experimento com laser? Como vocês podem ver, os 2 aparelhos estão se comunicando a uma distância de 18 quilômetros. Curvatura de aproximadamente 6 metros. E a gente conseguiu receber o sinal de um canhão de laser. Então nós estamos aqui a 18 quilômetros, marcados com GPS, numa ilha, numa ponta da lagoa, a 18 quilômetros do equipamento de topografia que está lá com o pessoal. Então, nós colocamos um farol e aí o equipamento de topografia consegue visualizar o farol no nível d'água. O farol colocado no nível d'água consegue ser visualizado por um equipamento de topografia que está posicionado
a 18 quilômetros. E o engenheiro fica perplexo diante do resultado do experimento. Podemos ir, né? Esta é uma prova inquestionável de que a Terra não é uma esfera, pois as águas são niveladas. E o resultado do experimento com laser realizado no Lago Titicaca. Ó, tá pegando aqui no morro. Olha ali, ó, tá pegando aqui no morro. Ó, tá pegando numa árvore em cima da gente aqui. Aí. Olha o deles, olha o deles. Mira, para arriba. Para abajo, dile. Vocês estão apontando de vocês também? Tá vendo, a gente tá vindo de vocês. Só que tá muito alto. Tá muito alto. Olha lá o foco dele. Abaixa. Olha lá, ó, tá Abaixa, quase com a você. gente. Olha lá, viu? Dá pra ver. Tá nesse rumo. Deu. Só que aí, apareceu de novo. Vai. Aí deu de novo. Aí deu, ó. Parou aí. Mais pra esquerda. Parou aí, para aí. Isso, ó, jogou luz aqui, ó. Tá iluminando aqui. Tá jogando lá também, olha, não tá pegando lá a luz, ó. Aí, ó, tá iluminando aqui. Nós já fizemos os primeiros testes e o laser da equipe número 1 já apareceu aqui na copa das árvores que estão do lado da gente. Então as árvores aqui devem ter mais ou menos uns 2 metros, 2,5 metros. Então daí a gente já de imediato começa a descartar a hipótese da Terra ser esférica, pois nós estamos a 35 quilômetros de distância da equipe número 1 em linha reta, de ponta a ponta, pelo lago, pelo nível do lago. E segundo a teoria da Terra esférica, esses 35 quilômetros deveriam ter no mínimo 23 metros e 98 centímetros de curvatura da Terra. Então seria impossível uma comunicação luminosa como a gente acabou de ter. O resultado foi positivo aqui, nós conseguimos ver o laser da outra equipe lá, eles conseguiram enxergar a gente também, a mais de 30 quilômetros, né, não teve a curvatura aí, planicidade total, né, a pesquisa aqui foi excelente. Mas como seria possível projetar um raio laser de uma margem a outra a 35 quilômetros de distância, se na teoria da Terra esférica haveria uma curvatura de 24 metros de altura? E os equipamentos de laser estavam posicionados a 2 metros de altura, paralelos ao nível da água. Essa é mais uma prova inquestionável da planicidade das águas, que derruba definitivamente a teoria da esfericidade da Terra. Eu aprendi uma coisa, que nós temos que ter uma mente aberta para discutir qualquer teoria. Ainda que ela pareça absurda, no início eu tive essa dificuldade de entender essa revelação. Eu passei meses trabalhando nisso.